Quando você pensa que o PSB, o partido da Tabata Amaral e todos os esquerdistas chegaram no absurdo, a coisa vai ainda mais à bancarrota. O fundo do poço tem uma pá e eles conseguem cavar ainda mais. O partido da Tabata Amaral levou ex-traficantes, eu particularmente não sabia que existia ex-traficante, mas levou ex-traficantes para defender a saidinha dos presos. Olha que incrível, né? São pessoas que foram ressocializadas, eram traficantes, talvez assassinos, tiraram e atrapalharam a vida de centenas, talvez de milhares de pessoas. Mas estão curados, eles foram curados pelo sistema prisional do amor aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então tá tudo bem, graças ao partido da Tabata. Eles foram se manifestar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É isso mesmo. A Assembleia Legislativa vai promover uma audiência pública para tratar sobre a importância das saidinhas. E os experts que falaram sobre o assunto serão os ex-traficantes. É bizarro, não é? A audiência está sendo organizada pelo deputado estadual Carlos Mink, do PSB, o mesmo partido da Tabata, que foi ministro do Meio Ambiente entre 2008 e 2010, no segundo mandato do Lula. Mas nunca falha. Tava com o PT, defende vagabundo. Impressionante. O objetivo é que os ex-traficantes demonstrem como a saidinha foi importante para a ressocialização deles e como a saidinha permitiu que eles se tornassem pessoas boas, amorosas, que respeitam o próximo, que fazem o L, que abraçam árvores e que aplaudem o sol. Tudo maravilhoso, é o fantástico mundo da esquerda. Mink disse ainda que vai ser bom colocar 3 ex-bandidões para falar naquela assembleia entupida de bolsonaristas que dizem que bandido bom é bandido morto. É incrível a cognição e a coerência entre o Mink e tudo aquilo. A Assembleia tem muito bolsonarista, então eu vou encher de 3 ex-bandidões, que agora são pessoas do bem, pessoas decentes, para falar sobre a saidinha. E tá tudo bem. Tem que pegar esses ex-bandidos aí e dar o tratamento que eles merecem, porque os caras estavam sendo transportados de Camburão até ontem. Inclusive o Lula, ele vetou a saidinha por questões humanitárias. Disse que defender a saidinha é defender a família. E pro Lula, a família é sagrada. Mas vamos lembrar o que o Lula diz da família. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso da família, o discurso da família. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Não me surpreende em nada que o Lula seja o campeão de votos dentro dos presídios. Afinal de contas, um presidiário vota no outro. E olha só quem foi convidado para falar. Alexandre Mendes, o Polegar, mas eu acho que não é o Rafael Ilha, que é aquele ex-Polegar que cheirava umas pedras muito louco lá. O Amabílio Gomes Filho, o MB, e o Ney Conceição Cruz, Ney Falcão. Todos foram condenados por tráfico e atualmente exercem funções em entidades em parceria com a ONG Afroreg. Foram curados pelo sistema prisional. Eu imagino como o Polegar tenha ficado assim um cara totalmente diferente. Você acredita que eles foram curados? Deixe seu comentário aí embaixo. Você acha que eles foram ressocializados ou são só malandros trabalhando junto com o partido da Tabata? Inclusive, a iniciativa do PSB, partido da Tabata, em apoiar traficantes, o tráfico de drogas, não é de hoje não, tá? O avanço do Comando Vermelho no Rio de Janeiro se deu após uma decisão em um processo movido pelo partido da Tabata que beneficiou os traficantes. Dá uma olhada aqui nessa matéria aqui, ó. Polícia do Rio de Janeiro aponta ao CNJ expansão do Comando Vermelho após decisão do STF. Quem é o autor da DPF? PSB da Tabata Amaral, que colocou uma série de restrições na atuação da polícia, limitando o trabalho da polícia e permitindo que os traficantes se enraizassem ainda mais nas favelas do Rio de Janeiro. Então, meu amigo, você que está vendo esse vídeo, eu te convido a fazer uma reflexão. Olha o que o partido da Tabata está fazendo no Rio de Janeiro. Ele está conseguindo piorar o Rio de Janeiro. Imagina o Rio de Janeiro. O partido da Tabata tornou ele pior. O que já era o caos, ele conseguiu piorar o caos. Se o partido da Tabata cuidar do inferno, eles vão criar uma nova condição de inferno. É isso que eles estão fazendo hoje. O tráfico, que já dominava os morros, avançou. O tráfico que dominava as favelas, avançou nas favelas por conta do PSB, partido da Tabata. Agora, não bastasse isso, querem levar os ex-traficantes para falar na Assembleia contra a saidinha. Imagine você, pequeno gafanhoto, que está vendo esse vídeo. Imagine se o PSB chegar ao controle de São Paulo. Os baile funks que a gente tanto luta para acabar em São Paulo, que se proliferaram na gestão Marta Suplicy, vice do Guilherme Boulos, e com certeza vão ampliar ainda mais se a Tabata chegar à prefeitura. Aí para e pensa, o tráfico de drogas, a gente sabe o caos que é o tráfico de drogas, Cracolândia em São Paulo, como seria com a Tabata Amaral? Se ela conseguiu piorar o Rio de Janeiro, imagina São Paulo. Vai ser um inferno a céu aberto, vai destruir nossa cidade.
Estão fazendo isso com o Rio de Janeiro. É Carlos Mink, PSB. A Tabata é filiada onde? No PSB. O namorado da Tabata é filiada onde? No PSB. É a atuação direta deles. Não tem como deixar de linkar uma coisa na outra. É uma conta de padeiro. Se você está pensando, não, olha lá, a Tabata é bonitinha, ela parece honesta, lembre-se disso. Lembre-se disso. O problema não é o Luciano Huck doando para a Tabata, não, isso aí não é nada. O problema é o PSB, que está piorando o Rio de Janeiro. É uma situação, assim, assustadora. Sabe o que é assustador também? Sem denúncia, o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal segue há 8 meses preso. Enquanto centenas de presidiários saem pela porta da frente da cadeia, outros saem de saidinha e não voltam, Silvinei Vasquez completou o 8º mês de prisão sem sequer ter uma denúncia. Não tem hoje nenhuma prova que o vincule ou o conecte aos atos do dia 8 de janeiro. Lembrando que o Dino apagou as imagens de 180 câmeras e ninguém o acusou de obstrução da justiça. Até o momento, 2 pedidos de soltura emitidos por sua defesa foram negados pelo STF sem qualquer argumento razoável. Sabe o que é mais triste? Enquanto o policial rodoviário federal segue preso sem qualquer provas, criminosos que foram condenados estão soltos e ninguém faz nada. Sabe o que é interessante? O âncora da Rede Globo, que chamou o Bolsonaro de genocida, foi demitido por assédio sexual na Rede Globo. Pelo jeito, o assédio corre solto lá no Projac. A Globo e a grande imprensa tentaram de tudo para abafar o caso do filho do Lula, que bateu, que espancou a ex-mulher. O filho do ex-presidiário já havia deixado claro que não aconteceria nada com ele porque ele é filho do ex-presidiário e efetivamente não aconteceu. Alexandre Capiche, apresentador da Rede Globo, esse cara aqui, ó, foi dispensado depois de acusações de assédio sexual. Segundo denúncias, Capiche dava beijos molhados, esbarrava com as mãos em partes íntimas, sempre se debruçava para abraçar e encostar nas colegas de trabalho. Quando o marido de uma delas foi tirar satisfação com a atitude do sujeito, sabe o que ele fez? Se escondeu na sala feito um rato acuado. Bem típico de esquerdista, bem típico. A classe artística lacradora, Janja, ministra das mulheres, ou ministra dos direitos humanos, ninguém falou um A. Todo mundo quietinho, como sempre. É esquerdista falando, tá tudo bem. O papo de mexeu com uma, mexeu com toda a sua conta quando o cara não tem linha política ou ele é de direita. Se for esquerdista, ele pode estuprar, matar, fazer o diabo que ninguém fala um A. Inclusive, ninguém fala um A sobre o aumento das invasões em terras indígenas, que aumentou significativamente sob a gestão Lula. Lideranças da terra indígena do Vale do Javari acusam invasões de terem aumentado sobre a gestão do amor. Dá uma olhada no vídeo. Queria que você falasse, como uma liderança do povo culina, como está a situação na região do Vale do Javari em relação a invasões de caçadores, de garimpeiros, de todo esse tipo de pessoas que entram na terra indígena. Primeiramente, bom dia, né? Então, lá no Vale do Javari, depois da morte do Bruno e Dom, na minha visão, eu como liderança do povo culina, né? Eu que vivo lá naquela região, a gente sofre. Não mudou nada, né? Só piorou, só a piora, né? Cada vez mais pior. Tá tendo muita invasão, muita mesmo. Caça, pesca ilegal, né? A gente expulsa eles, encontra no lago, expulsa, mas não tem jeito. O que eles fazem é ameaça a gente, entendeu? Segundo ele, os índios achavam que as coisas iam melhorar com a vitória do Lula. Não melhoraram. E a Guajajara? Tá calada, tá quieta, não fala um A. Outro indígena revoltado. Cadê o Ibama? Cadê o Ibama? Não sei, meu amigo. O Ibama deve estar dando cargo para alguém ligado ao Lula e não está preocupado em proteger tua terra. A grande verdade é que desvios de dinheiro, aumento das mortes dos Yanomamis, aumento da invasão de terra, faz tudo parte da gestão Lula. Só que a Globo segue os artistas, sabe? A Greta, o Leonardo DiCaprio, seguem todos caladinhos. Afinal de contas, é com muito amor que estão roubando tuas terras. Só para você ter uma ideia, apenas no primeiro ano do governo Lula, a morte dos Yanomamis subiu 6%. Por que a Globo não fala nada? Porque em 2023 o Lula deu 142 milhões de reais de verba publicitária para a Rede Globo. Então eles fizeram o L com muito amor. Em 2024, para a Rede Globo já foram 54,4 milhões de reais. É o preço do silêncio, é o preço da integridade do repórter na Rede Globo. Os agentes também ficaram calados, inclusive sobre o aumento das queimadas, que aumentaram em 286% no governo Lula. E os curupiras da Rede Globo ficaram quietinhos. Tudo isso porque o Lula liberou 16,5 bilhões de reais em Lei Rouanet, maior valor em 21 anos. Esse é o custo do silêncio. Pode queimar a mata, pode roubar a terra do índio, pode matar o índio, que tá tudo bem.
O importante é que a verba do Projac está garantida. Um abraço e vamos processar tudo.